A não ser que algo de muito inusitado ocorra, o deputado Arthur Lira, do PP, e o senador Rodrigo Pacheco, do DEM, devem ser eleitos presidentes da Câmara e do Senado na segunda-feira que vem. São esses dois os candidatos do presidente Jair Bolsonaro. Gente, que ninguém se iluda, os dois são também os candidatos do Centrão, ou seja, a campanha se dá da seguinte forma: o voto de cada deputado, de cada senador, vale verbas para que possam alocar nos seus redutos eleitorais. Vale cargos no governo federal, diretorias estatais, comando de autarquias, secretarias, até ministérios. Quando esse jogo é muito limpo, esses cargos são usados de maneira fisiológica. O ministro faz uma obra na cidade do parlamentar, às vezes uma obra que nem era mais importante de se fazer, mas o parlamentar precisa da coisa para chegar em casa e dizer que quem está trazendo aquilo para a comunidade é ele. Quando esse jogo não é sequer limpo, o serviço é mais direto. A empreiteira que vai fazer a obra dá um por fora para garantir que ganha a concorrência. Nós publicamos um vídeo no canal do YouTube do Meio em que a jornalista Alessandra Petraglia explica direitinho como está o cenário dessa eleição. Vai lá, o link está na descrição. Mas para nossa conversa aqui de hoje, o importante é o seguinte: enquanto a aprovação do presidente Jair Bolsonaro está despencando nas pesquisas, enquanto a gestão da vacina pelo governo federal é um desastre completo, enquanto o Brasil começa a falar de impeachment, os deputados e senadores brasileiros estão prestes a botar dois bolsonaristas no comando do Congresso Nacional. Vamos conversar? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e como vocês podem ver, eu ainda estou na bagunça da mudança, mas isso muda. E antes do papo, deixa eu perguntar. Você conhece o Meio? Gratuito. De segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, tá? Só 8 minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui, esse é o ponto de partida. É importante que a gente leia direito o que está acontecendo no Congresso Nacional. O presidente da Câmara é a pessoa que decide se abre ou não um processo de impeachment. Só ele tem esse poder, ninguém mais. E se você acha que isso quer dizer que Arthur Lira ganhando, as chances de um impeachment são zero, bem, você está errado. Nesse jogo, ninguém é inocente. O candidato da oposição, por exemplo, o deputado Baleia Rossi, ele não tem o apoio de toda a esquerda. O PSOL, por exemplo, decidiu lançar a deputada Luísa Erundina para a presidência da Câmara. Fosse uma eleição qualquer, serviria para marcar posição. Sabe, dizer que é diferente, que é mais puro nos seus ideais. Se por um acaso Arthur Lira vencer no primeiro turno por uma diferença de votos menor do que aqueles conquistados por Erundina, vocês saberão de quem cobrar. No Senado é pior. Lá, o PT, isso mesmo, o PT apoia oficialmente o candidato bolsonarista. Por quê? A primeira resposta seria, ora, cargos na mesa diretora. Outra resposta possível é que a candidata da oposição, Simone Tebet, é do MDB. E o PT prefere votar no bolsonarista do que em alguém do partido de Michel Temer. Não importa. O resultado é que Rodrigo Pacheco, um mineiro que derrotou na eleição para o Senado a ex-presidente Dilma, o homem de Bolsonaro nesse pleito, é também o homem dos petistas. É claro que não vai ser a esquerda que os elegerá. A esquerda só ajuda, mas a maior parte dos votos vão vir do Centrão, e o Centrão a gente sabe como funciona. Que é algo em troca, a velha política. Aquela que quem votou em Bolsonaro achava que estava derrotando. Pois é. Mas vocês lembram do sujeito que presidiu a Câmara dos Deputados antes de Rodrigo Maia? Foi Eduardo Cunha. Está preso por corrupção, foi pego pela Lava Jato e não tem cara de que será solto tão cedo. Em que momento Eduardo Cunha decidiu abrir o processo de impeachment contra Dilma Rousseff? Foi no momento em que a bancada do PT decidiu votar para que continuasse o processo de cassação de Cunha. E claro, ele foi cassado, depois foi preso, mas abriu o processo, claro, falando de honradez, de corrupção, dessas coisas.
Isso é uma coisa que não tem nada a ver com a sua opinião a respeito do impeachment de Dilma. Se foi golpe, se foi legítimo, se foi legal, mas imoral, se os restos a pagar na Caixa podem de fato ser interpretados como operações de empréstimo ou não, e se isso representa crime de responsabilidade. Essa é uma outra discussão. Quando Dilma, já quase fora da presidência, foi discursar no Senado para se defender, uma das coisas que ela falou foi o seguinte: que aquele processo era resultado de uma operação de chantagem. E olha, nesse ponto, nisso ela estava certa. Eduardo Cunha chantageou o PT pagou para ver e o resultado foi um impeachment. O Centrão atua assim. Então, enquanto estamos nós aqui na sociedade discutindo os gravíssimos crimes de responsabilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro, enquanto estamos falando de mais de 220 mil brasileiros mortos e de um país com tradição para vacinação em massa que simplesmente não negociou quando era tempo a compra dessas vacinas, enquanto a gente faz isso, o Centrão vai se eleger para o comando da Câmara e do Senado em apoio ao presidente. E quando se eleger, Bolsonaro vai ser um presidente com metade do poder que teve até aqui. Porque ele não vai bastar aquilo que ele prometeu. O Centrão vai cobrar mais e mais, vai cobrar toda hora. Se um dia Bolsonaro decidir não pagar, Arthur Lira terá nas mãos a possibilidade de abrir um impeachment. Essa é a sua maior arma. Quanto mais cair a popularidade de Bolsonaro, mais forte ficará o Centrão. Mais caro será para Bolsonaro permanecer presidente. Aí um dia, talvez Arthur Lira venha falar de honradez. Comece a listar vários crimes. Trate da independência do legislativo para, no fim, botar os deputados para votar no plenário se Bolsonaro fica ou sai. Vai ser aquela festa, deputado soltando rojão, fazendo discursos para os seus redutos, aquela coisa toda. Vai ser uma farsa. O impeachment não está condenado se Arthur Lira for eleito presidente da Câmara. O que muda é o preço que Bolsonaro vai pagar para permanecer presidente até 22. Aliás, os deputados sabem de outra coisa. Eles sabem que Bolsonaro, quando pode, trai. Trai sem dó, trai os aliados mais próximos e trai a toda hora. Michel Temer escapou do seu impeachment e ele escapou, entre outros motivos, porque promessa feita parlamentar por Temer, isso ele jamais quebrou. Isso ele, assim como Eduardo Cunha, sabiam fazer. Bolsonaro é um amador nesse jogo da política, o que tende só a aumentar o preço. Essa eleição quer dizer o seguinte: o Congresso vai votar e não está nem aí para a sociedade. Aí depois vocês sabem quem vai pagar o preço final, né? Vai pagar em dinheiro dos impostos ou em vidas, mas provavelmente os dois. Quem vai pagar esse preço somos nós.